Atos 9, 36. Amém? Diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. A cidade é Jope, é uma cidade colada em Tel Aviv, uma cidade importante de Israel. Foi de Jope que, inclusive, Jonas saiu, não para ir para Nínive, como Deus havia mandado, mas para ir para Tarsis. Jope também é o lugar da casa de Simão o curtidor, um homem que hospedou Pedro, e foi onde Pedro teve uma visão de que deveria ir à casa de Cornélio. E lá ele entendeu claramente que deveria pregar o evangelho não só aos judeus, mas também aos povos não judeus, ou seja, os gentios. É uma cidade interessante, com muitas histórias, mas é uma cidade também onde mora uma mulher de uma profissão não tão requintada, uma costureira. Não estamos falando de um senador da República, ou de um presidente, ou de um rei, não, uma costureira. Só que essa costureira, chamada Tabita ou Dorcas, ela morreu. E quando ela morreu, um movimento aconteceu na cidade. A morte dessa mulher não passou despercebida. Porque essa mulher, ela tinha um projeto de ajudar pessoas necessitadas. E ela ajudava muitas pessoas necessitadas. E quando ela está agora morta, as viúvas, os carentes que ela ajudava, eles vêm até o momento do velório dela chorando muito. O pranto toma a cidade. 2 pessoas são enviadas a Lida, uma cidade do lado de Jope, porque souberam que Pedro estava lá. 2 homens vão até o apóstolo Pedro e falam: você pode vir logo? Está havendo muito choro na cidade, por causa da morte de Tabita. Ele vem rapidamente, e quando ele chega, as pessoas vão pegando as roupas que elas ganharam de Tabita, e vão mostrando para ele: olha o que ela me deu. Ela me deu essa roupinha aqui para eu passar o frio. Ela me deu esse vestidinho aqui. Num dia que eu estava com a roupa rasgada, me sentindo a pior mulher do mundo, porque meu marido morreu e não tem INSS, não tem ONG, não tem nada que ajude a gente. E ela me deu uma roupinha. Naquele dia, foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu percebi que ainda tinha alguém que se importava comigo. E as pessoas choravam e contavam as histórias. E Pedro ficou sensibilizado. Mexeu com ele, e ele falou assim: vocês podem sair do quarto?
e ele faz o que ele aprendeu com Jesus, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ele se ajoelha e ele ora. E ele pede para Deus, Deus, essa mulher fazia o bem para tanta gente. Essa mulher ajudou tantas pessoas. Deus, dá mais alguns anos de vida para ela. Faz essa mulher continuar viva. Traz alegria a esse povo através da vida dela. Ela era a alegria de gente carente. As viúvas da cidade, tudo chorando. Deus, ouve a minha oração. Depois Pedro levanta, vira para o corpo da mulher e fala, Tabita, levante-se. Ela abre os olhos, dá de cara com Pedro e senta. A ordem era para se levantar. Pedro estende a mão para ela e a ajuda a finalmente levantar. Só aqui eu já tenho 2 princípios super especiais para a gente pensar. 2 princípios que já me ajudam a entender muita coisa na vida. A primeira coisa que eu vejo aqui é o seguinte: antes de um ato de fé, a gente precisa de uma intimidade com Deus. Pedro, antes de ordenar o milagre, ele se curvou diante de Deus. Sabe qual é o problema da gente? A gente vai para os nossos atos de fé, para as nossas ousadias, sem ter buscado intimidade com Deus. Aí, se dá errado, a gente vai para Deus para pedir para Ele resolver. Se der certo, a gente nem fala com Deus, porque a gente mesmo resolveu. Pedro precisava de um milagre. Antes, se ajoelhou a sós com Deus, tirou o burburinho, tirou a choradeira, para ele se concentrar em Deus, para ele ter um elo com Deus, para ele ir para os atos de Deus, e na presença de Deus, ele falou, Senhor, faz um milagre. A segunda coisa que eu já aprendo aqui logo de cara, e essa chave é forte, hein? É que muitos de nós recebemos o milagre completo e só usufruímos de parte dele. O milagre foi, levante-se, Tabita. O que ela fez? Sentou. Sabe, na tua vida, Deus está mandando você levantar e você está sentado. É melhor que ficar deitado. Mas não é tudo que Deus queria para você. Tua empresa está uma porcaria e Deus quer que você multiplique 10 vezes mais. E aí você cresce 10% e você senta. Por quê? Porque suas crenças limitantes fazem você achar que 10% de crescimento já está bom. Deus fala para você que você vai ter um ministério tremendo, que você vai multiplicar suas células tremendamente, que você vai cuidar de muita gente, que você vai ser o impacto do reino de Deus. Não há nada mais precioso que isso. Aí a sua célula, ela cresceu um pouquinho, tinha 7 pessoas e agora está com 12. Você senta. E Deus ia fazer de você um agente do reino que ia influenciar centenas de pessoas, iam sair pastores e missionários da sua cobertura espiritual. Você ia fazer pessoas plantar igrejas, mas você recebeu um milagre completo. A ordem foi: levanta, você sentou. Essa é boa, não é não, Freitas? Vai copiar? Essa é fera, gente. Muitos milagres aqui que Deus liberou, você está usufruindo de pedaço dele, porque você já achou legal, estava morto, já estou sentando, tá bom. Seu casamento, briga, você pede oração, você faz o curso Casados para Sempre, um monte de coisa acontece, aí Deus faz um milagre dizendo assim:
E esse casal vai se amar apaixonadamente, vai viver uma vida maravilhosa, vai ser instrumento para fazer um monte de casamentos ser restaurado. Eles vão ter uma vida íntima maravilhosa, beijo para cá, abraço para lá, carinho para lá, fé juntos. Eles vão multiplicar resultados. Aí vocês pararam de brigar, já estão conseguindo até se falar, e você senta. Seu acomodado. Estou sentado. Deus mandou levantar, e você está sentado. O milagre é completo e nós estamos vivendo de percentuais do milagre. Meus amados irmãos, quando Deus me falou isso, eu lendo esse texto, falei, meu Deus do céu, eu passava pela Tabita batido, não via nada de interessante, falei, só isso aqui já valeu o sermão.